em atitude de prece e de recolhimento, vamos buscar uma postura confortável no assento, desconectando-nos do mundo exterior, para absorver as influências positivas deste ambiente que acumula um magnetismo de saúde, de paz e de elevação, permitindo assim a proximidade dos bons espíritos que vêm em nome de Deus para semear com os seus pensamentos ideias de progresso, de fortalecimento, enchendo nosso coração de alegria, de esperança e de otimismo. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto, às esferas superiores onde estagiam os anjos, a corte celestial, rogando proteção e amparo para este ambiente, agradecendo a Deus, o Senhor da vida, que nos concedeu saúde para retornarmos a esse templo de amor, a essa escola das almas, e pedir que permita aos espíritos superiores conduzir essa atividade de estudo, de preces, de irradiações. E lembrando de Deus, nós nos lembramos de Jesus, o seu Filho amado e o nosso Mestre querido, que Ele possa se fazer presente, cumprindo a sua promessa, quando anunciou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em sua essência, ali Ele estaria. Que nos alcance com as suas santas irradiações, como um sol de maior grandeza, iluminando este ambiente, aquecendo as almas encarnadas e os desencarnados que se fazem presentes, de modo que nós possamos, do começo ao fim, manter um clima superior, condições favoráveis como um portal que se abre entre os 2 mundos, e assim possamos confraternizar com familiares que já estão em outras dimensões, com os nossos protetores, os guias da nossa encarnação, os guias da nossa mediunidade, e aqueles que vêm em nome do bem, do amor e da caridade, as falanges médicos espirituais, que se aproxime com os seus fluidos reconfortantes, nos alimente com essa vitalidade, para que nós possamos, ao término desse trabalho, sair daqui refeitos, reabastecidos em nossas forças, em nosso vigor e preparados para mais uma semana. Se de alguma sorte algo de bom nós tivermos, nós queremos formar uma corrente, um círculo de oração e oferecer também algo de bom que possa favorecer as entidades que serão atraídas pelas preces, que serão atraídas pelos anjos do Senhor, para que também recebam a assistência e o esclarecimento. Graças te damos, Senhor, por mais um dia de trabalho na terra e por nunca nos desamparar. Queremos louvar a sua grandiosidade, a sabedoria das suas leis imutáveis, imateriais, louvar a perfeição que és tu e que se manifesta em toda a natureza, porque a natureza é a sua criação, e se és perfeito, ela também é perfeita, e se ela é perfeita, é porque tu és perfeito. Ó Pai, abençoe as nossas vidas e a casa que nos acolhe, que assim seja.
Boa noite a todos. Nós vamos avançando no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos ver o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 3. Aqui é a continuidade do sermão da montanha, o sermão do monte, ou das bem-aventuranças que a gente já vem estudando de outra segunda-feira. Então Jesus está falando o que aqui? Quando ele sobe ao monte, ele continua a pronunciar, a declamar esse poema divino, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Quer dizer, felizes são os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Então, antes da gente trazer a luz da interpretação espírita, vamos tentar compreender essa passagem. Jesus está falando que são felizes os pobres. Mais uma vez, nós temos que retomar a questão da vida futura, porque veja bem, hoje o pessoal faz até brincadeira disso, né? Às vezes tem uma inundação, uma chuva, e aparece assim, as pessoas lá, às vezes numa comunidade, a casa não tinha nada, aí a pessoa fala assim: eu perdi tudo que eu tinha, né? A pessoa faz até piada disso, né? Não tinha nada, tinha o quê? Tinha lá uma estante que estava apoiada em 3, 4 bloquinhos. Tinha nada, tinha um cachorro, né? Sai correndo junto com o cachorro para salvar o cachorro. Se a gente pensar que a vida na terra, essa vida material, ela é única, como que uma pessoa que não tem nada, que é pobre, ela vai ser feliz? Ele só poderia estar falando da vida futura. E mesmo a palavra pobre, ela tem que ser bem compreendida. Hoje as religiões, elas esclarecem bem isso, que quando Jesus fala que são felizes os pobres em espírito, ele não está dizendo da pobreza material, necessariamente, porque nós temos muitas pessoas com poucas condições financeiras, mas que são espíritos evoluídos. Nós, em espírito, recebemos várias programações reencarnatórias. De fato, é como se a Terra aqui fosse um palco, um cenário. Aqui no centro tem os fios, né? Faz tempo que nós não usamos. Esses fios aqui é da cortina de um teatro. Pode prestar atenção. Tem um fio estendido e tem as argolas que prendem as cortinas. Abre as cortinas, as pessoas que estão atrás da cortina, elas vão encenar, elas recebem um personagem, uma história, um texto, e vão representar um teatro. Lógico que nós não estamos aqui interpretando no sentido de falsear uma história, nós estamos vivenciando uma história que faz às vezes a gente se alegrar, às vezes sentir insegurança, sofrer, chorar, comemorar, todas as condições que a nossa humanidade nos dá, e nós estamos fazendo o melhor de nós. Mas não deixa de ser a Terra um palco onde nós estamos construindo uma história, uma programação. O espírito, quando ele é criado por Deus, ele é criado puro. Qualquer homem, qualquer mulher, ele é criado puro. Depois ele começa uma história de aprendizagem, de evolução. Quando nós saímos das mãos gloriosas de Deus, nós somos simples, nós somos ignorantes, quer dizer, sem conhecimento, sem cultura, mas puro, sem pecado, sem erro. E depois as nossas escolhas, né? As nossas ações é que vai fazendo a gente ser de um jeito ou do outro. Então cada encarnação para nós é uma peça de um teatro de vida real que nós assumimos. Esse espírito, como que a gente demora, né, para compreender isso? Precisa desencarnar para sentir isso, porque saber com o cérebro
com o cognitivo, com a inteligência, nós sabemos. O espírito leva o quê para a dimensão espiritual? Quando nós morremos, o corpo físico morre, o que nós somos capazes de levar para o mundo espiritual? Nessa continuidade da vida, nessa vida futura, o que de material que nós conseguimos levar? Nós sabemos que nada, não conseguimos levar nada, porque as coisas materiais, ela tem um peso específico. O mundo espiritual e o nosso corpo de espírito, perispírito, tem um peso diferenciado, não leva, é pesado, nós não levamos nada. Então, o que nós somos de verdade em espírito é o que nós conseguimos gravar em nós, fixar em nós, com esses múltiplos personagens que nós recebemos. Cada encarnação é uma programação. Quando nós estamos lá sentados à mesa em espírito, antes de encarnar, nós estamos lá com os benfeitores, com espíritos mais preparados, que conseguirão enxergar as nossas possibilidades, aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já somos capazes de suportar. Eles sentam conosco e vai com uma planilha, vai organizar o tipo de encarnação que nós vamos ter. Então é uma encarnação programada. E nós recebemos ali um título, uma profissão na terra, a família que nós vamos ter, as condições financeiras, é um título que nós vamos ter que devolver na hora que nós desencarnarmos. E na hora que nós desencarnarmos, nós vamos levar para o mundo espiritual as nossas realizações, principalmente as realizações no campo íntimo, porque também os religiosos, e nós que estamos na religião, muitas vezes nós nos enganamos, porque nós passamos décadas cuidando das outras pessoas e nós esquecemos de cuidar de nós mesmos. É o bem que a gente faz para os outros que nós levamos para o mundo espiritual, mas principalmente o quanto que essa prática do bem, do bom exercício da nossa faculdade, foi capaz de nos modificar, de nos melhorar. Porque pode perceber, gente, o céu, quando ele fala aqui, herdará os céus, não é um lugar, é um estado de espírito. Uma pessoa, quando ela não está bem, você pode colocá-la em qualquer lugar, logo você percebe a agitação dela. Você pode levar num paraíso. Se ela não estiver bem com ela mesma, ela se agita. O corpo fica no lugar, mas a mente a transporta para o problema que ela carrega. Então nós temos que cuidar de todos, mas principalmente de nós mesmos. Retomando agora a mais essa passagem, mais esse versículo das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, Jesus está dizendo: bem-aventurado, felizes são os pobres em espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. De uma maneira direta ele está dizendo assim: são felizes aquelas pessoas que os homens da terra, os homens poderosos da terra, julgam serem fracas. O pobre de espírito aqui não é a pessoa que não é inteligente, desprovida de inteligência, não. E nem tampouco ele está falando de bens, de pertences. É que os poderosos da época de Jesus olhava para aquelas pessoas simples, mas não ignorantes, que estavam ali, sequiosos de conhecimentos espirituais, prestando atenção no que ele estava falando, pessoas de uma alta sociedade, de títulos financeiros, de cargos importantes, falavam: ei, olha esse povo, é um povo que não tem nada, então eles querem se consolar em algo que alguém está inventando. Mas na verdade, para a gente entender as coisas espirituais, nós já temos que ter uma certa evolução. Mesmo que as pessoas falem que nós somos bobos, é porque elas não conseguem entender
às vezes, as coisas que parecem muito simples, as coisas espirituais. Quando Kardec começou a receber as comunicações, a organizar a doutrina espírita, em especial os 5 livros básicos, os espíritos disseram para ele: Kardec era um professor, Léon Hippolyte Denisard Rival, filho de 2 magistrados, de 2 juízes da época. Ele era o discípulo direto de Pestalozzi. Pestalozzi, na França, foi o pai da pedagogia que é a ciência de como ensinar. Toda a pedagogia de Pestalozzi influenciou a formação das universidades que hoje nós temos, das escolas, do jeito que se ensina. E Kardec era um professor, estava aprendendo, desenvolvendo as ideias junto com Pestalozzi e dando continuidade ao estudo de Pestalozzi. Mas os espíritos disseram: não se engane, porque quando a doutrina espírita ela estiver já pronta, você vai perceber que pessoas muito cultas não vão conseguir assimilar. Doutores não vão conseguir assimilar. E algumas pessoas, do ponto de vista do que a sociedade acha que é pessoas muito simples, donas de casa, lavradores, camponeses, vão compreender. Por quê? Porque existe, hoje nós já sabemos, aquela época estava iniciando, que existem múltiplas inteligências. Múltiplas inteligências. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade tremenda de escrever, mas tem uma facilidade enorme de se comunicar, de falar, de persuadir, de convencer as pessoas. É uma força. É uma força de uma alma antiga na terra, que se reencarnou várias vezes, que desenvolveu aquilo. Tem crianças que não conseguem escrever a letra cursiva, mas você dá uma tela e a tinta, ele se expressa. E qual a inteligência que é melhor? Qual a inteligência que é maior? Qual que é mais importante? Qual que é mais importante? Não é verdade? Eu lembro de quando eu estudava, alunos que tiravam muito menos nota do que nós, hoje, até financeiramente, estão muito melhor colocados no mercado de trabalho. Por quê? Porque são agradáveis, porque são arrojados, porque são corajosos, porque conseguem enxergar coisas que a gente não consegue, porque souberam agarrar a oportunidade. Então tem um monte de inteligência. E a inteligência espiritual, muitas vezes, ela não passa pelo intelecto. É claro que não são todas as pessoas cultas e inteligentes que não seja espiritualizada. Não. Quando a gente faz uma pesquisa, o censo, era para ter censo esse ano, até o censo foi cancelado, foi suspenso. Ele é feito de 10 em 10 anos. E o censo, ele contrata pessoas para fazer um levantamento nas cidades, né? Depois forma um banco de dados do Estado, da nação, e ele aponta que a doutrina espírita, 99% da doutrina espírita são pessoas de cultura, estudado, que tem universidade, né? Mas não queremos dizer que se despreza o estudo. Nós estamos querendo dizer que muitas vezes um espírito muito capaz, ele recebe numa encarnação uma missão de vir e passar uma vida despercebida. Uma dona de casa, às vezes um espírito muito evoluído, foi essas nossas avós que tiveram um monte de filho, né? E renunciaram à vida para cuidar dos filhos. Lembro da minha, que teve 9 filhos, depois ela teve 23 netos, e depois ela teve 27 bisnetos. Depois que ela morreu, continuou, né? Tataranetos, e a maior parte dos netos foi ela que cuidou. E não tinha escolaridade, não sabia ler, não sabia escrever, porque não teve oportunidade, porque ela veio com um outro compromisso, mas sabia pegar um ônibus e marcar lá os exames médicos para todos os filhos, todos os netos, cuidava de tudo. E ainda quando desencarnou, não achou um dinheiro enrolado no meio das meias. Tinha que achar as meias, porque além de ter dinheiro no banco, tinha no meio das meias. Tá? Sabia administrar melhor a finança dela do que nós. Porque se a gente ganha 1.000, a gente gasta 3.000. E se ganha 3.000, gasta 5.000.
É uma inteligência? É uma evolução espiritual? Nem todos os espíritos preparados, evoluídos, reencarnam para ser cientista naquela encarnação, para ser um doutor. Alguns são muito simples. Quando eu li o livro Renúncia, ele é espetacular. É um livro romanceado do Emmanuel. A Alcione, filha do seu Luiz, tem o nome de Alcione por causa desse livro, Renúncia. Se você vê, eu não gosto de contar as histórias, senão as pessoas não leem, né? Vocês vão ler o livro Renúncia, não vão? Tem 1834 páginas. Vocês vão ler? Estou brincando, não tem tudo isso não. Não tem tudo isso não. Mas ele é muito bacana. Eu vou contar só um pedacinho para ilustrar o que nós estamos falando. Uma das personagens é real, verdadeiro. São escondidos os nomes deles, mas é verdade. Nenhuma psicografia do Chico ele inventou um personagem. Pessoas que viveram na Terra mesmo. Ela estava numa dimensão, numa camada. Lembra que eu estava falando de camada espiritual na Terra, mesmo na Terra? Teve um estudo aí que nós falamos de camadas. Quanto mais alto, mais evoluído. Quanto mais para cima, menos matéria, menos orgulho, menos egoísmo. Quanto mais para baixo, mais orgulho, mais egoísmo, mais matéria, mais compacto, mais peso. E ela estava tão bem, era uma mulher, que o trabalho dela nessa camada divina da Terra era fazer intercâmbio entre a Terra e um dos planetas da constelação de Sírius. Parece até uma invenção, mas não é. Ela ia, aprendia, memorizava, sorvia em sua alma as melodias que eram tocadas, porque a música, ela é vibração, ela tem ritmo. A música, ela toca o nosso centro de força, né? Do umbigo para cima, a elevação espiritual. Se ela sensibiliza o coração, a laringe, o cérebro, é música superior. Mas a depender dos ritmos, da cintura para baixo também. Porque veja bem, as músicas mais primitivas que nós temos na Terra, os tambores, quem consegue ficar sem mexer as pernas quando toca o tambor? Daqui a pouquinho, mesmo que a gente não gosta, ou pensa que não gosta, nós estamos batendo o pezinho, né? Para tocar os tambores, porque isso tem uma vibração primitiva, e nós temos um centro de força que aqui, no último ossinho da coluna, nessa região, o chakra raiz e básico, que ele é estimulado por essa frequência, por essa vibração, né? Que antes nas tribos eram os tambores, é que passa às vezes uma banda, uma fanfarra, a gente está na calçada assistindo, a gente começa a arrepiar daquela, né, aquele frio, aquela emoção, porque toca-nos a alma, a vibração da música, igual a prece tem vibração. E ela estava numa região indo buscar as músicas celestiais. Por quê? Depois ela inspirava os músicos como médiums, os encarnados, e eles, lógico que não 100%, mas capturava a inspiração dela e trazia, como essas melodias que nós temos, né? Desses grandes compositores. Mas tinha aqui na Terra um familiar, uma pessoa, um homem, que era da família espiritual dela, muito antiga, de muitas encarnações, e que estava atrasado em relação ao grupo familiar, atrasado espiritualmente. E quando a gente ama as pessoas, a gente não ama pelo que ela é, né? A gente ama a pessoa, a gente ama o espírito, a gente ama, apesar das imperfeições. Então ela quis se encarnar e foi pedir autorização para os superiores dela. Você vê que coisa engraçada? Hoje o assunto era outro. Tanto no Evangelho trouxe uma história da Condessa Paula, também foi encarnada na Terra, mas veio a Alcione.
para a gente falar. Vamos falar então um pouquinho da renúncia. E ela foi pedir para os superiores para se encarnar. Sabe aquela história da gente falar assim: ninguém manda em mim? A gente fala isso, eu mando em mim. Não é bem assim não, viu, gente? A gente tem o livre-arbítrio, mas ele é meio limitado. Para tudo a gente tem que pedir permissão. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos aqueles que estão acima de nós. E ela foi pedir para um instrutor. Esse instrutor muito sábio, a pessoa sábia, ela não é violenta. A pessoa sábia, ela não é agressiva. Ela sabe acolher a pessoa e ponderar mesmo com gravidade. Então ele ouviu tudo que ela tinha que falar e disse assim: ó, esse teu familiar, ele é filho de Deus. Por pior que pareça as coisas que nos acontecem na terra, você sabe que tudo colabora para a nossa evolução. Mesmo quando a gente morre o corpo, o espírito continua. Ele vai ter outros mecanismos, as leis divinas, ele acha outros meios para ele evoluir. Você não precisa, você já tentou tanto, né? Ajudá-lo em outras ocasiões e não foi bem sucedida. Deixa ele, o curso da vida vai. A vida é escola, a gente fala bem isso e é isso mesmo. A vida é escola, ele vai aprender. Mas ela estava assim, irredutível. Ela disse: não, mas eu faço questão. Aí então, com mais gravidade ainda, o instrutor diz para ela: veja bem, eu estou ponderando com você as situações, mas já que você não declina dessa ideia, eu tenho que te relembrar: qualquer espírito que se encarna na Terra está sujeito às leis da biologia e das circunstâncias. Você está numa situação confortável aqui, uma situação boa, uma região boa. Mesmo assim você quer voltar. Você está preparada para tudo que vai vir? E ainda assim ela quis retornar para o mundo espiritual. Ela quis encarnar-se. E depois, se você quiser saber por que chama renúncia, vocês vão ter que ler o livro. Eu coloquei aqui nesse assunto, por quê? Porque com certeza naquela encarnação, tudo que essa mulher passou, ninguém podia calcular que ela já era quase um anjo na Terra, misturado conosco. Tem espíritos muito evoluídos, muito preparados, mas às vezes tem uma roupa simples, não é uma roupa maltrapilha. O Espiritismo esclarece, não é maltrapilho, não é mal cuidado, não é isso. Uma roupa simples, sóbria, uma pessoa com pouco luxo, mas são espíritos extremamente evoluídos que vêm para uma missão que às vezes não é aquela que a gente acha que é a mais importante, mas todas elas são importantes, porque todos os papéis que nós exercemos, eles estão nos preparando para os outros que virão. Então aqui pobre de espírito não significa ser pobre, porque tem gente que não tem uma roupa para vestir, mas se veste de orgulho, de prepotência, de arrogância, não é verdade? E nós somos pessoas com muitas posses, e que às vezes são muito humildes, como é o caso da Condessa de Paula. A Condessa de Paula, eu vou falar resumido por causa do tempo. Ela é um dos espíritos que escreve a Kardec e que está aqui na segunda parte do livro Céu e Inferno, naquelas cartas que eu disse para vocês que tem. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma comunicação da Rainha de França. Você já deve ter lido, porque todo mundo que lê o Evangelho ou que utiliza ele para fazer o culto do Evangelho no lar, chega uma hora que lê essa passagem. É a passagem de uma rainha, que foi rainha em França, e ela está relatando a situação dela no mundo espiritual. Ela disse assim: rainha na terra eu fui, e quando eu cheguei no mundo espiritual, eu achei que eu ia continuar rainha, e que eu ia continuar com minhas empregadas fazendo tudo para mim. E o mais grave, que eu ia continuar fazendo tudo para ela do jeito que eu fazia. Mas eu me enganei,
Porque eu me encontrei aqui vazia. No mundo espiritual eu não levo tesouro, nem roupa, nem título, nem servos. Olha, os antigos sacerdotes egípcios orientavam aos seus faraós que fossem mumificados, porque eles tinham a noção da vida futura, mas eles achavam que na reencarnação eles voltavam no mesmo corpo, porque eles eram deuses. Na cultura deles, o faraó era um deus na terra. Por isso que eles mumificavam. Vocês sabiam disso? Que eles mumificavam para conservar, preservar o corpo, porque para eles o espírito do faraó ia voltar no mesmo corpo. Então eles construíam aquelas pirâmides e colocavam lá o faraó, o rei Deus, usava técnicas para preservar o corpo, é isso que é mumificar, para ele não se decompor. Colocava grãos de milho, de arroz, grãos, todo o ouro que ele tinha, e pasmem, enterrava junto, vivo, pois eles morriam, lógico, os servos dele e os sacerdotes, porque quando ele voltasse, tinha que ter empregado, escravo, sacerdote. Então eles achavam que ele ia voltar. E a rainha estava dizendo: mas eu me enganei, porque quando eu cheguei aqui no mundo espiritual, eu não tinha nada do que eu tinha na terra, eu só tinha eu mesmo. Por isso que é importante a meditação, o que leva ao autodescobrimento. A gente vai já na terra se descobrindo. Quando nós tivermos, não é que a gente tem que ficar sozinho não, hein? Porque o ser humano, o homem, ele é um ser social. Tudo que a gente faz é junto com as pessoas. Mas o dia que nós estivermos sozinhos, alguns momentos sozinhos, em casa, qualquer lugar, e nós estivermos bem conosco mesmo,